interessante falar da afetividade, acho que o professor Sérgio também completou um pouco a primeira, né? Porque a gente sempre fica pensando nessa humanização e realmente as pessoas no Brasil têm o sonho da casa própria. Às vezes vira até o pesadelo, né? Porque aquele financiamento imobiliário entra, enfim, num ciclo muito complicado. Quanto esforço é envidado para aquelas pessoas finalmente conseguirem, né? E às vezes aquele valor que ela tem afetivamente não é reconhecido numa, como falou bem, na transação, né? Eu me lembro uma vez uma colunista da Folha de São Paulo contou que ela tinha vendido um imóvel e o seu comprador resolveu pagar em espécie, em dólares, e levou na casa dela, e na mesa dela tinha o valor daquele imóvel em dólares. E ela fala, puxa, a minha vida nessa casa inteira, né, pode ser representada, porque essa vida acaba aqui e é uma, né, uma quantidade em dinheiro. Como é que é essa troca? Então, isso é muito importante de entender também. A gente que é advogada, pensando aqui na nossa casa, né, da OAB São Paulo, a gente também vai sentir muitas vezes, poxa, a negociação estava indo bem, e de repente travou, o que aconteceu? Esses bloqueios vêm justamente por esse tempo. A pessoa pensou só numa pauta patrimonial, mas muitas vezes ela não encontra aí, né, dentro de si própria, existencialmente, vamos dizer, um canal para lidar com isso, né? Pretel, como é que você vê essa questão? O problema é o sentimento, né? O problema é o sentimento que está envolvido naquela propriedade. E aí, lembrando sempre que as propriedades envolvem as famílias também, né? Então, hoje, com toda a mudança que existe, o conceito, inclusive, de família também se alterou, né? Antes, qual é o conceito de família? Um casal, homem e mulher, que tinham filhos. Hoje mudou tudo, né? Então, nós temos que ver que existem famílias de todas as maneiras, né? E essas famílias todas, elas moram em algum lugar, elas querem aquele lugar ou não querem, né? E aí o sentimento está sempre atrelado ao direito de propriedade, né? Isso desde sempre, desde a época da colonização. Né? E esses conflitos é que nós temos que perceber, como você disse, a negociação estava indo bem. A negociação, de repente, parou. Parou porque alguém ali tem algum sentimento que não veio à tona, que não foi trabalhado, e aí parou. Né? Então, é nesse aspecto e que a mediação, a conciliação, a negociação, ela bem conduzida, né, ela consegue superar esses obstáculos e apaziguar aquela situação. Exatamente. Essa é a ideia. Né? E é interessante porque às vezes as famílias não têm muita dimensão, né? Então imagina, você está lá fazendo, né, essa venda desse imóvel, tem toda uma história, aquele imóvel, a parede tem a marca do crescimento, né, das crianças, quando foram crescendo, e aí uma das pessoas trava, você advogada fala, poxa, mas a gente tá bem, o que você quer? Ah, não sei, não tô me sentindo bem. E às vezes, quando a advocacia ou a defensoria encaminha para mediação, porque não adianta a gente explicar, né? Olha, sim, essa história acaba aqui, mas você vai ter outras histórias. Não, às vezes ela quer escutar da outra pessoa. Não, eu também sinto que é sensível a situação. Eu sei que nós crescemos nessa casa, mas né, nossos pais se foram, tá na hora de mudar esse eixo. Então, às vezes, precisa ouvir do irmão, da irmã, do outro parente. Embora a advocacia possa ter esse olhar negocial, esse espaço, esse recorte de espaço-tempo da mediação vai ser uma oportunidade para poder ventilar, conversar, pedir desculpa, falar, olha, eu não quis atrapalhar, mas é que no final eu não sabia como lidar. Que bom que você também sente assim. Então a gente pode caminhar a partir de agora, irmanados também nisso. Então é muito interessante pensar nisso. Lembrando que o advogado é sempre bem-vindo na mediação e na conciliação. Né? Então, criou-se a ideia de que não, lá atrás isso mudou, o advogado precisa conhecer para ele saber qual é a função dele, qual é o papel dele e como isso pode beneficiar os clientes dele e a ele próprio. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia, resolver de uma forma pacífica o conflito. O judiciário, eu sempre falo, não é para ser excluído. A arbitragem não é para ser excluída. Cada caso é um caso. Né? Às vezes o cliente fala assim, mas e aí? Cada caso é um caso. Ah, mas o advogado sempre fala isso, o médico também. Né? Cada pessoa é único. Por isso que o advogado fala cada caso é um caso. É bom a gente colocar, porque hoje
esse canal está sendo acessado não só pelos advogados, mas por público em geral. Verdade. Né? Então, a internet nos permite chegar ao público em geral. E isso é fundamental para que haja essa mudança. Né? Esse canal foi criado, inclusive, para isso, né? Para isso, com né? Para chegar ao público em geral a informação. Né? Então, eu acho que essa é a ideia. Muito importante. Eu me lembrei de uma situação que uma advogada me falou, que eu achei bem interessante, que era uma situação que envolvia irmãos, irmãs, enfim, uma situação imobiliária complicada. E os advogadas foram juntos na segunda reunião, perceberam que muitas conversas eram afetivas, do histórico da família, e combinaram o seguinte: olha, vocês podem continuar na mediação, conversando sobre isso. Se precisar de alguma informação jurídica, vocês me ligam, podem dar uma pausa na mediação, a gente responde. E para a última sessão, havendo um acordo, os advogados voltavam. Porque é muito interessante, porque às vezes essas pautas subjetivas dominam, né? E o advogado fala assim: Tartuce, a gente não aguentava mais aquela conversa, daquela história de 1900 e bolinha, e os advogados olhavam e falavam: mas o que a gente tá fazendo aqui, né? Então, eles combinaram isso, né? Eles foram na primeira, na segunda sessões, houve mais 3 só entre os familiares, que não tinham muitos aspectos jurídicos, mas tinham esses elementos subjetivos, e na sexta, eles voltaram e aí compuseram sobre o prisma jurídico. Então, é muito interessante essa versatilidade que os meios consensuais têm. A gente não tem algo, vamos dizer, engessado, mas como a professora Pretel disse, é muito importante ter a presença advocatícia, porque, ou da defensoria, né, são as pessoas versadas no direito que vão ajudar na decisão informada, que é um princípio muito importante para os meios consensuais. A gente quer que as pessoas entendam o que está acontecendo, que elas possam contribuir para a matriz de decisão para que seja eficiente e a gente tenha um maravilhoso cumprimento espontâneo dos ajustes, né? Lembrando que toda vez que há uma conciliação, uma mediação, os números estão aí. Né? As pessoas cumprem aquilo que elas estão ali, elas fizeram a tratativa. E isso é muito fácil da gente observar por cada um de nós. Se eu falo o que eu vou fazer, eu faço. Se você falar para que eu faça uma coisa que eu não quero, eu vou resistir. E aí vai ter que, pelo judiciário, executar. E aí é mais desgaste emocional, financeiro, né? E muitas vezes as pessoas não veem o fim da história. Exatamente. Né? Não conseguem nem ver o fim da história. Então, é importante, né, que tanto os advogados como o público em geral saiba que a decisão passa a ser das partes envolvidas, com assessoria dos advogados, para que haja uma redação de um acordo que esteja com a norma. Né? Exatamente. Isso é fundamental também. Né? E lembrando que esse acordo, se for feito numa câmara de mediação cadastrada nos tribunais, ela pode ser homologada pelo judiciário, ou, se ela for feita num Sejus, que ela também é homologada pelo judiciário. Não que as câmaras que não sejam cadastradas também não tenham o seu valor. Aí você tem um título extrajudicial em vez de um título judicial. E aí, para aqueles que se interessarem, procurem seu advogado, que ele vai dizer qual é a diferença de um e de outro. Exatamente. Né? Então, essa é a função. Né? Eu não vou nem contar aqui, ninguém vai. Aí vocês que estão nos escutando, que não são advogados, que têm os seus conflitos, façam isso. Né? Muito importante entender os vários caminhos disponíveis, né?